Bom, na verdade, entre os dias 20 a 24, a mesa da Assembleia Provincial teve um trabalho junto às comunidades, subdividida em brigadas, uma na zona sul, outra na zona centro e eu própria fui à zona norte, nos distritos de Caia, Xemba, Marimba e Gorongosa. Tivemos a oportunidade de interagir não só com o governo, bem como com os líderes comunitários, líderes religiosos e com a população a quem nós representamos. Tivemos a oportunidade de fazer chegar a mensagem de que os membros da Assembleia Provincial representam o eleitorado. Portanto, saímos das eleições gerais e legislativas da província e aí tivemos a oportunidade de poder agradecer o eleitorado através do voto que endereçaram em todos os distritos da nossa província. E quais são os aspectos chaves que realmente inquietações que o eleitorado nos apresentou? Em Caia, por exemplo, nos apresentaram a questão da praga de ratos nas machambas. É um calcanhar de Aquiles em relação à população de Caia, a falta de iluminação pública nas ruas e o melhoramento das vias de acesso e a falta de emprego para os jovens. Portanto, a população estava na expectativa de ver já o trabalho do próprio município, da autarquia de Caia. Mas depois fomos nos inteirar através da autarquia que eles puseram como grandes dificuldades que têm o facto de ainda não terem o quadro de pessoal aprovado e, consequentemente, o orçamento também. Por isso que é uma das grandes dificuldades que a autarquia de Caia ainda enfrenta. Fomos lá num gesto de cortesia, não para ir fazer alguma fiscalização, não foi nestes termos, mas fomos lá mais para termos uma melhor clarificação face à expectativa que o povo tem, sobretudo da zona autártica, em ter melhorias na própria zona autártica. A falta de empregos para jovens também é outro assunto que foi levantado e que talvez, se a autarquia já tivesse o quadro de pessoal aprovado pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública, seria uma grande oportunidade de poder também admitir os jovens locais. Mas, por outro lado, nós também demos o nosso ponto de vista com relação ao grande empenho de Sua Excelência, Presidente da República, com relação aos jovens, portanto, ao emprego para jovens. Portanto, o que se pretende é realmente criar focos de trabalho. Como um caso tivemos, foi em Marimba, que um jovem muito dinâmico, um grupo de jovens nos ofereceram
aquilo que produzem, portanto, tomate e repolho, e dizem que se tivessem um pouco mais de incentivo, fariam melhor. Mas temos a expectativa que com o Fundo de Desenvolvimento que se vai criar, será uma mais-valia para muitos jovens. E demos essa esperança face à visão de Sua Excelência Presidente da República. Em Xemba, há uma situação também um pouco difícil com relação à falta de água potável. Tem um rio à frente, mas não se aproveita devidamente devido ao problema de crocodilos. E por outro lado, também não tem água no próprio sistema que ainda está que está lá, é um sistema, mas não tem água. Os próprios furos que fazem é água salobra. Portanto, são essas situações muito sérias que os próprios digamos, a própria população apresentou. E há problemas de vias de acesso e pretendem também maior número de especialidades nos hospitais. Em Maringue, a população pede o aumento do subsídio social básico, necessidade de criar mais postos de emprego, isto é comum em quase todos os distritos, e Maringue, um dos clamores da população é a questão da falta do bloco operatório no centro da saúde. O que acontece é que as mães com partos difíceis têm sido um grave problema, porque para irem noutros locais, para poderem ir em outros locais, noutros distritos, tem sido difícil e muitas vezes perdem a vida. E há estes problemas que já ocorreram lá, com números evidentes que já nos disseram. A vias de acesso é um problema geral. Temos também Gorongosa, continuou a tônica do conflito homem e fauna bravia, desta vez com maior incidência, com maior intensidade, e a relação entre o Parque Nacional de Gorongosa e as comunidades. É uma situação que merece muita atenção da nossa parte, da parte da governação. Portanto, no geral, podemos ter o nosso trabalho decorreu conforme o previsto, interagimos com a população que nos elegeu, aproveitamos a oportunidade para agradecer, dizer muito obrigado. Há desafios, sim, mas todos reconhecem os esforços do governo, tanto a população como o governo reconhecem os esforços que o governo, tanto central como provincial, tem evitado. Foi muito bom vermos os dirigentes ao nível do governo distrital, líderes comunitários, religiosos e a população a falarem a mesma língua no que diz respeito à apresentação das situações das comunidades. Vimos também que em nenhum momento as comunidades puderam apresentar aspectos individuais, o que
significa que as pessoas já entendem que o coletivo é necessário. Falamos também da necessidade de melhorarem os locais históricos, porque nós procedemos visitas aos locais históricos e há uma necessidade de melhorar-se esses locais e procurarem fazer com que as crianças conheçam os locais, os nossos locais históricos. É a nossa história, é a nossa cultura que aí está. E a necessidade, falamos também da necessidade de se cumprir com os preços dos cereais definidos pelo governo. Há casos que aparecem compradores, vão lá e porque pretendem ter o dinheiro e compram com preços extremamente irrisórios do que o estipulado já pelo governo. Portanto, é necessário que haja uma interação entre os agricultores, de modo a que possam todos definir o preço padrão. E assim já as pessoas a encontrarem, os compradores a encontrarem o mesmo preço, já há uma maior possibilidade de eles não poderem comprar. Na nossa abordagem foi possível disseminarmos a preservação da paz, não as manifestações, a necessidade da unidade nacional, unidade nas famílias, não a casamentos prematuros, o respeito entre nós. Tanto são questões que nós fomos abordando ao longo do nosso processo de trabalho. Valeu a pena, foi muito bom essa interação. Valeu. E foi em toda a província, em certo modo, subdividida em equipas da própria mesa. Como somos 9, subdividimos-nos em equipas, uns para a Zona Norte, outros para a Zona Sul, outros para a Zona Centro, e assim abarcamos a toda a província. Estamos felizes porque conseguimos atingir os objetivos que nos levaram a ir aos distritos. Falamos também das manifestações, sim, que podemos dizer graças a Deus aqui na nossa província conseguiu-se para que não houvesse houve casos solitários, não de uma forma muito evidente. Sim. E que ambiente político encontrou nos distritos? O ambiente político, pelo que vi, é calmo. Não temos nada a realçar em relação a isso. E mesmo em Maringue, que houvera essa questão da queimada da sede do partido, o ambiente normalizou-se e está-se bem. Okay.